Caros irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para unidos meditarmos em torno desses ensinos iluminados da doutrina espírita. Hoje nós teremos do livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, trazendo para nós temas da prece. Emmanuel inicia se referindo à frase que Jesus deixou registrado através de Mateus: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Então, no capítulo intitulado Amai-vos uns aos outros, ao qual essa frase está inserida numa das leituras, Kardec diz com muita propriedade que essa prática de fazer para os outros aquilo que nós desejamos para nós é a expressão mais completa da caridade. Diz mais, que a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Então nós, através da prática do bem ao próximo, quando nós nos esforçamos para compreender a necessidade do outro, neste momento nós estamos esquecendo de nós mesmos. Estamos praticando a abnegação, que é o esquecimento de si mesmo, para focarmos a nossa atenção no outro. Fênelon, nesse mesmo capítulo do Evangelho, também diz o seguinte: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las. Por que nosso irmão Fênelon fala que é difícil praticar? Porque nós precisamos dominar o nosso egoísmo. Como Jesus disse, negar a si mesmo para pensar no outro. Então, essa ação, esse movimento, exige de nós um esforço, porque estamos há muitas e muitas encarnações cristalizados no egoísmo. Porém, diz ele, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então, caros irmãos, é um trabalho que nós precisamos realizar. Exige de nós esse esforço íntimo e pessoal. Então, Emmanuel vem discorrendo para nós várias frases, falando para nós sobre dicas importantes nessa nossa tarefa. Inicia ele dizendo no livro Ceifa de Luz: roga a Deus te abençoe. Através da oração, através da prece, nós sempre estamos pedindo a bênção de Deus. Mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertam. Então nós precisamos, a cada dia, antes de colocar o pé no chão, nós precisamos elevar o nosso pensamento a Deus, como filho de Deus. Mas não apenas reverenciando a esse ser maior,
mas pensando nos nossos irmãos em humanidade. Em tudo aquilo que existe neste plano físico, como nossos irmãos. E colocarmos o pé no chão dispostos a aceitar cada um como é. Aceitar o outro é uma coisa. Receber o que vem do outro é outra. Então, aceitar os nossos irmãos, compreendê-los no ponto em que eles estão, é um dever nosso de cristão. Porque Jesus veio nos ensinar isso. E estamos aprendendo com ele. Agora, a nossa conexão tem que ser com Deus. Nós não estamos aqui pedindo que Deus nos abençoe. Ele vai nos abençoar. Mas nós estamos emitindo vibrações harmoniosas para que a bênção de Deus esteja conosco? É essa conciliação que Emmanuel aqui está nos alertando. Porque muitas das vezes a gente acorda, pede a Deus a bênção dele, mas já levanta olhando para tudo e para todos de uma forma ruim. Pede saúde, é um direito nosso, mas evita brechas para a doença. Brechas. O que são essas brechas? Os ressentimentos, as mágoas, a inveja, o ciúme. Então estejamos firmes no nosso propósito de receber a bênção de Deus. Mas façamos a nossa parte. Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana, dentro dos recursos que se te façam possíveis. Então ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Sempre nós podemos, neste movimento de doação, no mínimo, um bom pensamento. Um pensamento positivo. O bem atrai o bem. Então não adianta a gente pedir com palavras a proteção, a bênção de Deus, se nós não estamos fazendo a nossa parte. Quando nós saímos para a rua, para a vida, se nós formos pensar em tudo que pode nos acontecer, tantos acidentes, tantos percalços, nós não saímos. Então nós temos que pedir essa proteção e temos que sair confiantes. Nem pensar que pode acontecer alguma coisa. Porque o nosso pensamento atrai. Espera a felicidade, criando alegria para o próximo. Criando alegria para o próximo. Caros irmãos, fora da caridade não há salvação. Fora do bem não há felicidade, não há alegria. Procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio aos que te rodeiam. Conhecimento é responsabilidade. Responsabilidade de praticar, de ensinar. Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Então aqui entra a caridade material, que a nossa consciência exige que façamos.
Aguarda tolerância para as falhas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Então, da mesma forma que nós muitas das vezes reclamamos do próximo, nós precisamos entender que nós estamos inseridos em sociedade. A esse respeito, tem um conto também de nosso irmão Emmanuel, onde ele fala sobre a reciprocidade. O discípulo, conta ele para nós, abeirou-se do orientador e queixou-se magoado. Instrutor amigo, o pior de tudo em meu aprendizado é adquirir a ciência do relacionamento. Creio estar lutando inutilmente contra a animosidade alheia. Auxilie-me, por favor. De que modo agir para viver com a intolerância e com o azedume dos outros? Então aqui pergunta o discípulo, para o seu mestre. O mentor refletiu por alguns momentos e esclareceu. Sim, a sua indagação é justa. Mas para que tenhamos uma resposta clara, é importante considerar que os outros igualmente precisam viver contigo. Então, olha bem, ele estava, de certa forma, reclamando, sentindo a animosidade, o azedume dos outros. Mas ele não estava vendo isso nele. Então aqui nós lembramos daquela mensagem, daquela passagem em que Jesus fala que nós muitas das vezes vemos o argueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso. Continuando, ele diz para nós: requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes consigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem, para que não lhes falte e não lhes falhe o equilíbrio e a tranquilidade. É dando que se recebe. Uma lei universal de causa e efeito que está lá na prece de São Francisco de Assis. Suplico o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não só negues auxílio ao Senhor, para que haja sustentação na paz dos outros. A assistência de Deus se apresenta aos homens através dos homens. Daqueles que se fazem portadores da mensagem, da presença de Deus através do auxílio, da palavra amiga, do abraço fraterno. Jesus e a espiritualidade necessita de irmãos com boa vontade para a prática do bem. Necessariamente, esses irmãos não serão perfeitos. Assim como não eram perfeitos os apóstolos iniciais de que Jesus se serviu. Mas eles se trabalharam. E não foi fácil para eles. Mas eles conseguiram. E após eles, muitos outros, mostrando para nós o caminho. Basta a gente querer. A árvore
se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não consome. Olha que interessante. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produz o fruto, mas ela não come do próprio fruto. Quem que come? Os outros. A lâmpada, criação do homem, gasta a força da usina, deitando luz, a benefício de todos, sem, porém, guardá-la, encelerá-la. Ou seja, colocá-la dentro de um celeiro para si. Entre a rogativa, ou seja, a prece, que nós estamos falando aqui em temas da prece, e Emmanuel não está falando para nós sobre como orar, porque no Evangelho já tem um capítulo inteirinho dedicado a isso, a eficácia da prece, a transmissão do pensamento, tantas orientações maravilhosas, tantos esclarecimentos sobre como orar, o modo de orar. Mas ele vem falar para nós sobre a parte que nos cabe na prece. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Que proveito nós estamos fazendo com o bem que estamos recebendo através da oração? Que proveito? Qual o objetivo disso? Porque o que se multiplica na obra de Deus é o bem. Mas não o bem que nós recebemos e guardamos para nós, mas o bem que nós conseguimos multiplicar a benefício dos outros. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. E para terminar, nós vamos nessa mensagem ditada por André Luiz, está lá no livro Respostas da Vida, aonde ele vem falar para nós sobre a reciprocidade. Ação e reação, consequentemente, integram inderrogável lei da vida. Procure ouvir a esperança. Procure ouvir. E você encontrará a certeza da vitória. Então vocês percebem aqui que tem que haver um elemento criado por nós, gerado por nós. Não é só pedir com a boca e ficar assim com as mãos para o alto, esperando cair. Nós precisamos atrair o que nós rogamos. Já fazendo um pouco daquilo para os outros, em função do que nós já possuímos, porque o que nós já temos, nós já recebemos. Detenha-se no bem. Detenha-se no bem. E obterá o lado melhor das pessoas e circunstâncias. Nós estamos na Terra vítimas da propaganda. A propaganda do mal. E ela é muito bem feita. Então nós precisamos de uma vigilância muito grande, porque estamos constantemente aí recebendo estímulo ao mal. Estímulo ao mal. Promova a tranquilidade alheia e a paz virá em seu encontro. A gente sempre fala, eu não tenho paz. Mas como que nós estamos agindo e reagindo? Muitas das vezes, nós somos analisar friamente as nossas atitudes, nós somos o primeiro a empunhar a espada e partir para cima do outro em guerra. Somos os primeiros a discutir, a querer fazer valer os nossos pontos de vista. Para quê? Aproveite seu tempo, construindo elevação, e o tempo lhe trará maravilhas.
Busque servir e o seu próprio trabalho lhe oferecerá a orientação de que você necessita. Essa bênção nós temos na doutrina espírita. Mais especialmente com a tarefa sublime de Chico Xavier. Ele é que veio incorporar na doutrina espírita a prática da caridade. Muito mais do que a parte fenomênica, a psicografia e toda a mediunidade que ele possuía, que eram várias. Muito mais do que tudo isso, ele foi um homem de bem. Incentivou a prática do bem. A segunda fase da missão dele, dentro da mediunidade, foi as cartas aos familiares. E muitos não sabem que o objetivo daquelas cartas para aquelas mães, para aqueles pais, aqueles familiares que perderam aqueles jovens, aquelas jovens, ou mesmo pessoas mais maduras, não importa. Todos aqueles que desencarnaram vieram com a missão específica de despertar a humanidade para a prática do bem, da caridade ao próximo. Muitos daqueles jovens, principalmente, os familiares vinham a Uberaba, recebia a primeira, segunda, terceira carta. E aí vinha a orientação daquele jovem para a família começar a casa de sopa lá em São Paulo, lá no Ceará. E Chico abonando. E aí começava o trabalho do bem. Depois virava um centro espírita. Ame aos semelhantes e os semelhantes retribuirão a você com medidas transbordantes de afeto. Plante isso ou aquilo e você colherá dos recursos que semeou. Alguém poderá dizer que isso é óbvio. Entretanto, ligados no bem de todos, transferimos-nos da palavra à vivência. E de certo que surpresas iluminadas de alegrias virão fatalmente a você, se você experimentar. Então, na prece, nós rogamos, nós pedimos. É uma atitude mental. Mas na prática do bem é a materialização desse bem em direção aos nossos irmãos. Então nós precisamos materializar esse bem em torno dos nossos passos, para que ele facilite a bênção de Deus chegar até nós, para que a nossa consciência aprove, porque a nossa consciência, que é a voz de Deus em nós, ela precisa provar que nós estamos aptos a receber aquele bem. Se ela não aprovar, não adianta pedir. Não vai chegar até nós. Não porque Deus não vai conceder, mas é porque o sentimento de culpa não vai permitir isso. Então, caros irmãos, vamos agradecer a essa doutrina abençoada. Lembramos aí das vezes em que saímos às ruas, no trabalho de exercitar a humildade, batendo nas portas para pedir um alimento. Lembramos das vezes que participamos do corte de cabelo, das muitas vezes que fizemos sopa, que picamos aqueles alimentos, mas que também participamos das distribuições, das visitas a hospitais, asilos,
a peregrinação. Vamos então passar a nossa prece, agradecendo a Deus todas essas bênçãos, todas essas benesses maravilhosas que tem agora, nesses momentos em que muitos estão aflitos, desesperados. Nós temos mantido o nosso equilíbrio e temos auxiliado os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos. E assim, Senhor, elevamos a Ti o nosso pensamento, Te agradecendo e pedindo que esses irmãos espirituais possam abençoar esse lar, possam fluidificar essas águas, envolvendo em vibrações de amor e luz todo e qualquer irmão necessitado, conduzindo-os fraternalmente aos postos de socorro, onde eles vão receber daquilo que necessitam. Pedimos por todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor, encarnados e desencarnados, e que tudo seja feito segundo a Tua vontade, não a nossa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Agradecemos a todos, desejamos uma boa noite em nome de Jesus. Continuemos orando nas nossas orações, sempre que possível, elevando o nosso pensamento ao alto. E todas as vezes que nós ouvirmos essas notícias negativas, que nós possamos sempre contrapor com uma prece, com um pensamento, se possível falando até em voz alta. Que Deus abençoe, que seja feita a vontade de Deus. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.